calculei o IDH, o IDH deu 1. Analisando a priori o gráfico, né? O espectro, eu observei a região acima de 3.000, só apresenta um pico Não, antes fraco. disso, quais são as fórmulas possíveis? Me explique aí primeiro, quais são os possíveis isômeros? Eu consegui pensar... Só tem 2 carbonos, então não tem muita coisa. Isso. Então você coloca no papel. Ou a ligação dupla está entre os carbonos, eu sugeri, né, que seria uma ligação dupla, ou a ligação é de uma carbonila. Pronto. Então seria um eteno ou um aldeído, no caso, ligado a um cloro. Não teria nem como ser um ciclo, né? Partindo de 2 carbonos só. Uhum. A questão maior que eu vi nessa questão aí é se a carbonila e o cloro estão ligados ao mesmo carbono ou se são em carbonos contrários, né? Inversos. Aí, primeira coisa, acima de 3.000 não apresenta sinal de hidroxila, então associei automaticamente a carbonila. Então, o sinal duplo estaria entre ligação C-O. Como é? Certo. Qual o sinal da ligação C-O para confirmar essa existência dessa ligação? Não, aí ainda estou sugerindo, ainda não estou afirmando. Só analisando essa parte acima de 3.000, aí eu descartei a presença de hidroxila. Aí, se não tem hidroxila, ou está ligado a C-O ou C dupla C. Entendeu? Porque pode ser um éter, né? Isso. Podia ser um éter. Eu não considerei ser um éter, não, mas é verdade. Aí, analisando a região da faixa de 3.000, eu não apresento sinal de grupo metílico ou metileno, a priori, né? Eu tenho uma dúvida antes de continuar. Esse sinal fraco na região de 3.686 significaria alguma coisa? Aí eu fui na região ali do pico de 1.714. Aí ele indica a linha dessa formação axial de ligação C-O de aldeído, característica de aldeído. Na região de pressão digital, na faixa de... apresenta um pico... Perdão, é só que você chegou em aldeídos, foi isso? Isso. Vi um sinal na faixa de 1.421 médio e 1.361 fraco, que eu vi que poderia indicar deformação angular na presença de metílico. Aí eu associei a presença de metílico, né? Óbvio. Aí realmente eu não tinha considerado o éter. Então eu tinha parado aí e chegado a estrutura de um cloroetanol, porque como tem a presença de um metílico, então indicaria que o carbono estaria ligado à carbonila e o mesmo carbono estaria ligado ao cloro, entendeu? Mas eu não considerei que o éter. Então a análise teria que continuar, entendeu? Eu não consigo chegar na estrutura que você chegou, porque eu não estou conseguindo imaginar um aldeído nessa situação, porque nós temos 2 carbonos, certo? Se você tem um aldeído, significa que o carbono que está ligado dupla ao oxigênio está ligado a um hidrogênio e ao cloro, aí você está dizendo? Então não tem nem como estar ligado ao CH3, É verdade. Né? Comi mosca, é verdade. Você está certo. Então, certo. Única estrutura. Continue. Não, mas aí o que ele está falando, 2 cloro, né? Porque um é carbonil. Pronto. 2 cloroetanol é até possível. Foi isso que você falou que você falou? Eu não considerei éter, então vou ter que continuar, entendeu? Não, ok. Você considerou um cloroetanol, foi isso? A priori, sim. Certo. Mas uma aí... coisa que vai eliminar essa possibilidade. Você achou... porque no aldeído, é verdade, eu entendi. Você achou isso, CH de aldeído. O que confirmaria que essa carbonila é de aldeído é confirmar com CH de aldeído, né? Eu tirei uma dúvida. Esse H de aldeído sempre tem que vir com overtone? Tem um sinal de CH de aldeído. Deixa eu confirmar aqui aonde é. Se vocês conseguirem olhar aí também, eu aceito o nome. 2830 a 2700. Qual a intensidade desse pico, desse sinal? Entre fraco e médio. Então, o que confirma? Em 2800, é isso? São 2 sinais. Entre 2830 e 2700. São 2 sinais. Aí, como não tem esses sinais, é uma confirmação de que não é aldeído que está ali. Então, a gente tem outra possibilidade aí. Isso parte das coisas que você já reuniu. Você achou o sinal de carbonila,
você achou sinal ou você tem metílico ou metilênico, né? Foi o que você me disse, porque você tem 2 sinais ali, perto de 3.000, e você tem o cloro. Qual a estrutura provável? É um cloreto, né? Cloreto de etanoíla. Exatamente. O cloreto de acetila também. Não é uma letra. Isso. Se vocês tivessem colocado as diferentes possibilidades, vocês veriam isso fácil. É isso. Como você sugeriu o aldeído, você precisaria ter confirmado com CH de aldeído, porque existem outras carbonilas, né? Existem alguns sinais que já vão eliminar muita coisa, né? Tipo, você encontrar aquela banda de OH, vai te indicar que tem um álcool ou um fenol ali. Então, ali você já vai partir para estruturas que trabalham com álcool ou fenol. Essas bandas fortes e características, a gente costuma partir delas, quando você olha o espectro, para poder montar as estruturas. Uma ligação dupla e um ciclo é 1 unidade de DH. Uma ligação tripla são 2 unidades de DH. O anel aromático são 4 unidades de DH. Então, se você já parte dessa análise errada, o resto todo você vai descambar. Então, se o IDH é 4, ele pode ter um anel aromático, pode ter 4 ligações duplas, ele pode ter 3 ligações duplas e um anel, 2 ligações duplas e 2 anéis, uma ligação dupla e 3 anéis, 2 ligações triplas, uma ligação tripla e 2 anéis, uma ligação tripla, uma ligação dupla e um anel. Então, tem várias possibilidades. Algumas, obviamente, são absurdas. Você não pode pensar em 2 anéis e 3 duplas com 6 carbonos. Mas elas, pelo IDH, isso seria possível. Então, como é que você eliminaria as opções, né? Partindo do fato de que você tem várias opções e você sabe do IDH 4, para onde você vai primeiro para já eliminar as opções? Então, indo por partes, seria interessante você começar tentando atribuir a estrutura toda, né? Já que você tem esse DH4 aí, talvez seja interessante você começar para confirmar se a sua hipótese de que pode ser um anel aromático é realmente um anel aromático, né? Olha esse espectro anterior. Você está vendo que você consegue ver direitinho o sinal do início ao fim, desses sinais de CH aqui? Aqui você está vendo que está tudo junto, como se tivesse uma coisa só aqui embaixo, ela está sobreposta. Também pode acontecer muito com ácidos carboxílicos, né? De ter uma banda bem larga que acaba se sobrepondo aos outros sinais, e aí você não vê algo bem definidinho. Mas você consegue enxergar pelo fato de que tá tudo junto aí, como se tivesse alguma coisa unindo todos esses sinais. Então, ela tá aí, só tá levemente escondidinha. Você consegue ver o início dela aqui se levantando, né? Perto da região de 2.500, e ela tá toda aí embaixo. E como você me disse que é uma hidroxila, no caso vai ser uma hidroxila fenílica, né? Porque tá ligado ao anel aromático, você tem que caracterizar essa banda larga característica de fenol, certo? Aí, confirmando que você chegou, então, nem precisa me dar um sinal específico para essa banda de OH. Você pode dizer que ela está nessa região, porque como ela é larga, ela não vai dar um sinalzinho específico. Ela está nessa região, entre 3 e pouquinho e 3, certo? Mas é exatamente isso, a ligação OH da hidroxila dá nessa área, entre 2.800 e 3.000 e pouquinho. Então, você tem que confirmar com essa. Ela é muito característica para você ignorar ela, entendeu? Isso ocorre bastante. Quando você vê ácidos carboxílicos também, isso acontece, porque elas são bem largas, então ela acaba se sobrepondo com vários outros picos. Aí você falou sobre a amina primária, certo? E aí você chegou à conclusão que era aromático, ok. E aí você usou que sinais para confirmar que ele é meta-substituído, 1,3 substituído? Pelo que eu olhei nessa tabela também, eu também olhei por ela para confirmar a substituição. Ela usa 3 picos de forte intensidade, não é não? Aí tem as áreas que ela realmente fala, olha, esse pico de forte intensidade pode estar daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui. Aí beleza, você usa essa tabela. Então você volta para o espectro, olha os picos que são característicos dentro desses intervalos e vê se eles estão presentes para confirmar. No seu caso, você deveria ter olhado os picos que estão dizendo que ele é 1,3 substituído, são os picos de 907, 775 e 690. Eu olhei a tabela e eu confirmei que existem esses sinais fortes
tal, tal e tal, 907, 775, 690, que me fizeram chegar a essa conclusão. E eles são de um desdobramento angular da ligação CH aromático meta-substituído. Você chegou, inclusive, na resposta certa com todas as informações necessárias para eliminar, inclusive, os outros isômeros, que seria 2, para... Isso, é uma amina primária. Isso, o meta-aminofenol. Ou 3-aminofenol. Calculando o DH para esse composto, foi o DH igual a 4, que é um indicativo de anel aromático. Então, eu busquei os picos de estiramento de C-dupla-C em 1516, 1462 e 1454, que são indicativos aí de anel aromático. Em 2965, 2931, 2896 e 2873, eu vi o sinal do carbono sp3, dando aí os carbonos dos substituintes, né? Em 1462 tem um carbono CH2 e o sinal de 1400 associado ao sinal de 1454 do carbono CH3. Em 1305 tem um sinal do carbono hipropil e butil. Então aí tem um ISO, né? Então eu fui buscar... Aonde? Em 1375. Pode continuar. E aí eu fui buscar o sinal do substituinte do anel aromático, né? Que foi em 829, indicando ser um disubstituído 1,4. Então, isso já elimina as outras possibilidades de substituintes nesse anel aromático, né? Então, eliminando todas as outras possibilidades, restou o 1-isopropil 4-metilbenzeno. Esse pico que você usou para caracterizar o ISO é um pico meio arriscado de se trabalhar, porque ele é de baixa intensidade e ele também pode ser os picos que indicam a substituição do anel. Eu não arriscaria excluir todos os outros isômeros por causa de um pico de baixa intensidade que pode, inclusive, ser só as bandas que indicam a substituição do anel, os padrões de substituição do anel. É realmente um anel aromático, mas é um anel aromático de substituído, 1,4, que você acertou também, mas ele é simétrico, ele é CH2 e CH3 no 1 e no 4. Então, Isso, de etil. Exatamente, porque ele é um sinal de baixa intensidade, que você pode, inclusive, ser até um ruído, e ele, na verdade, são aquelas bandas harmônicas, acho que são as harmônicas, que indicam o padrão de substituição do anel. Se eu fosse você, nessa resposta, eu não eliminaria os outros isômeros, trabalharia com todos e mostraria, pode ser que através desse sinal seja isso, mas também pode ser isso e isso, por conta desse sinal não ser uma confirmação, ser de baixa intensidade e tal. Como ele tem CH3 e CH2 dos dois lados, o que a gente esperaria é que você chegasse que é um anel para substituído e mostraria os diferentes isômeros, que poderia ser o ISO, poderia ser CH3 em um e uma cadeia com 3 do outro, uma cadeia com ISO, 2,2. Esses todos são as opções que poderiam ser. Como a gente não tem nada que caracterize, nenhum pico forte, nada que defina realmente o que é esse, então você teria que mostrar todos esses diferentes isômeros para chegar numa resposta conclusiva. Porque só utilizando o infra, você não consegue chegar nessa conclusão. Se você tivesse o infra aliado à ressonância magnética nuclear, aí você conseguiria. Mas só o infra você teria que mostrar essas possibilidades de diferentes isômeros. Bom, gente, com isso a gente termina.